Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 100, dia 8 de novembro de 2023. Pedras de tropeço. Lucas, capítulo 17, versículo 1 a 4. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma módia atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Lucas 17, 1, 4. Somos ensinados por uma coisa nesses versículos: a grande pecaminosidade de colocar pedras de tropeço no caminho das almas de outros homens e mulheres. O Senhor Jesus diz: as coisas que levam as pessoas a pecar certamente virão, mas ai daquele por quem elas vierem. Seria melhor para ele ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrado no pescoço, do que para ele fazer pecar um destes pequeninos. Quando os homens fazem os outros pecarem, eles fazem isso, sem dúvida, sempre que perseguem os crentes ou se esforçam para impedi-los de servir a Cristo. Mas isso, infelizmente, não é tudo. Cristãos professos fazem isso sempre que trazem descrédito à sua religião por inconsistência de temperamento, de palavra ou de ação. Fazemos isso sempre que tornamos nosso cristianismo desagradável aos olhos do mundo, por conduta inconsistente com nossa profissão. O mundo pode não entender as doutrinas e princípios dos crentes, mas eles são muito perspicazes sobre sua prática. O pecado contra o qual nosso Senhor nos adverte foi o pecado de Davi. Quando ele quebrou o 7º mandamento e tomou a esposa de Urias para ser sua esposa, o profeta Natã disse a ele: você deu grandes ocasiões aos inimigos do Senhor para blasfemar. 2 Samuel 12:14. Foi o pecado que Paulo cobra dos judeus quando diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Romanos 2:24. É o pecado do qual ele frequentemente pede aos cristãos que tomem cuidado. Não ofendam nem aos judeus, nem aos gentios, nem a igreja de Deus. 1 Coríntios 10:32. O assunto é profundamente pesquisado. O pecado que nosso Senhor traz diante de nós, infelizmente, é muito comum. As inconsistências dos cristãos professos muitas vezes fornecem aos homens do mundo uma desculpa para negligenciar completamente a religião. Um crente inconsistente, quer ele saiba ou não, está diariamente fazendo mal às almas. Sua vida é uma injúria positiva ao Evangelho de Cristo. Perguntemo-nos muitas vezes se estamos fazendo o bem ou o mal no mundo. Se somos cristãos, não podemos viver para nós mesmos. Os olhos de muitos estarão sempre sobre nós. Os homens julgarão o Evangelho pelo que veem, muito mais do que pelo que ouvem. Se eles veem o cristão contradizendo por sua prática o que ele professa acreditar, então eles são justamente tropeçados e ofendidos. Pelo bem do mundo, bem como pelo nosso próprio, trabalhamos para ser eminentemente santos. Esforcemos-nos para tornar nossa religião bela aos olhos dos homens e adornar a doutrina de Cristo em todas as coisas. Esforcemos-nos diariamente para deixar de lado todo o peso e o pecado que mais facilmente nos assedia, e viver de modo que os homens não encontram falta em nós, exceto no que diz respeito à lei de nosso Deus. Cuidemos zelosamente de nossos temperamentos e línguas,
e do cumprimento de nossos deveres sociais. Qualquer coisa é melhor do que fazer mal às almas. A cruz de Cristo sempre ofenderá. Não aumentemos essa ofensa por descuido em nossa vida diária. Não se pode esperar que o homem natural ame o Evangelho, mas não o enojemos por uma vida inconsistente. Somos ensinados, por outro lado, nesses versículos, a grande importância de um espírito perdoador. O Senhor Jesus diz: se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar para você e disser: eu me arrependo, perdoe ele. Existem poucos deveres cristãos que são frequentemente e fortemente abordados no Novo Testamento, como este de perdoar as injúrias. Ele ocupa um lugar de destaque na oração do Senhor. A única profissão que fazemos em toda essa oração é a de perdoar aqueles que pecam contra nós. Perdoar os outros é um teste para sermos perdoados. Homem e mulher que não pode perdoar ao próximo as poucas ofensas insignificantes que eles podem ter cometido contra ele ou ela, não pode saber nada espiritualmente daquele perdão livre e completo que é oferecido por Cristo. Mateus 18:35, Efésios 4:32. Não menos importante, perdoar os outros é uma das principais marcas da habitação do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo no coração pode ser sempre conhecida pelos frutos que ele faz brotar na vida. O homem que não aprendeu a suportar e a tolerar muito e ignorar muito, não é nascido do Espírito Santo. 1 João 3,14, Mateus 5,44, 45. A doutrina estabelecida pelo nosso Senhor neste lugar é profundamente humilhante. Mostra mais claramente a ampla contrariedade que existe entre os caminhos do mundo e o Evangelho de Cristo. Quem não sabe que o orgulho, arrogância, prontidão para se ofender e determinação implacável de nunca esquecer e nunca perdoar são comuns entre homens e mulheres batizados? Milhares irão para a mesa do Senhor e até mesmo professarão amar o Evangelho, que se inflamam em um momento a menor aparência do que eles chamam de conduta ofensiva e brigam com as mais insignificantes ninharias. Milhares estão perpetuamente brigando com todos ao seu redor, sempre reclamando como as outras pessoas se comportam mal e sempre esquecendo que sua própria disposição briguenta é a faísca que causa a chama. Uma observação geral se aplica a todas essas pessoas. Eles estão tornando suas próprias vidas miseráveis e mostrando sua inaptidão para o reino de Deus. Um espírito implacável e briguento é a marca mais segura de um coração não regenerado. O que as Escrituras dizem? Já que há ciúmes e brigas entre vocês, vocês não são mundanos? Vocês não estão agindo como meros homens e mulheres? 1 Coríntios 3:3, 1 João 3:18, 20 e 4:20. Deixemos toda a passagem com uma autoindagação ciumenta. Poucas passagens devem humilhar tanto os cristãos e fazê-los sentir tão profundamente sua necessidade do sangue da expiação e da mediação de Cristo. Quantas vezes temos ofendido e feito outros tropeçar? Quantas vezes permitimos que pensamentos indelicados, raivosos e vingativos se aninhassem imperturbáveis em nossos corações? Essas coisas não deveriam ser assim. Quanto mais cuidadosamente atendermos às lições práticas que esta passagem contém, mais recomendaremos nossa religião aos outros e mais paz interior encontraremos em nossas próprias almas. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai.
pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, que acalma o nosso coração e a nossa mente, por não deixar que o ódio, a raiva, o rancor, a amargura tome conta do nosso ser. Muito obrigado, ó Deus. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.